espectador da revista Estar Bem. Hoje, a nossa convidada muito especial é a psicóloga, terapeuta, instrutora de yoga, Adriana Braz. Seja muito bem-vinda, Adriana, à revista Estar Bem. Muito obrigada. Obrigada, Elisete, pelo convite. Sejam bem-vindos ao Orienterapias. É um prazer que eu possa colaborar aí um pouquinho. Tá bom? Muito obrigada. Hoje nós vamos falar, entre todas as modalidades, o conhecimento da Adriana, hoje ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a psicologia transpessoal, certo? Isso, exatamente. Então eu queria que você falasse para o nosso ouvinte espectador o que vem a ser a psicologia transpessoal. Tá, então vamos lá. A psicologia transpessoal é uma abordagem, psicológica, e a gente pode considerar que ela seria o quarto movimento dentro da psicologia, considerando então o primeiro movimento como a psicologia comportamental, o segundo a psicanálise, terceiro movimento a humanista, que começou com Maslow, depois foi para o Jung, e aí depois então a quarta é considerada a psicologia transpessoal. Então, e a psicologia transpessoal, então, ela vai olhar para alguns casos onde as pessoas muitas vezes são consideradas doentes ou como se fosse uma patologia e na verdade elas podem estar passando por o que a gente pode considerar um despertar de consciência, mas muitas vezes isso não é compreendido por alguns profissionais e é medicado. É visto como patológico. A gente pode dar um exemplo aí da mediunidade, que ela constava no DSM, o livro das doenças mentais, e que hoje tem uma compreensão melhor e já não é considerado que a pessoa tem uma patologia, que seja doente. Então a transpessoal ela vai olhar para esses casos como despertar de consciência, onde a pessoa na verdade ela está tendo, vamos dizer assim, uma liberação da crença de que ela é só esse ego, só esse intelecto, só a mente. Então, Lisete, e você pode me perguntar, então, quando que a abordagem transpessoal, da psicologia transpessoal, é indicada? Geralmente, o olhar da transpessoal, veja, todas as abordagens psicológicas são úteis, são importantes, mas exatamente como a gente já percebe, é que dependendo do caso, uma abordagem ela é mais eficaz. E a transpessoal, ela vai direcionar aquelas pessoas que às vezes parece que não se adequam mais à sociedade, parece que entram numa crise existencial, porque ou muitas vezes por depressão ou por extrema ansiedade, porque na verdade isso pode ser um despertar e ela precisa então de um acompanhamento, de um direcionamento. O que difere a psicologia transpessoal das demais? Então, a psicologia transpessoal, o interessante é que ela conversa com as outras linhas científicas. Então, a nova biologia, a neurociência, a física. Então, para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala, por exemplo, da nova física, que já nem é nova, isso já é bem antigo, mas a gente já sabe que o observador, num experimento, ele altera o resultado. Uma dica que eu dou é um experimento da dupla fenda, que vocês podem encontrar na internet, para ter um entendimento melhor, mas é muito importante isso. É como a gente, um Big Brother, que a gente percebe que quando a gente está sendo observado, a gente não é mais o mesmo, não tem mais uma manifestação espontânea. Então, o observador, isso é científico, ele altera o resultado. Então, no caso do olhar da nova neurociência, a gente tem um exemplo, por exemplo, um exemplo do Dr. Dispenza, Joe Dispenza, que ele já traz experimentos que comprovam que quando a gente está em meditação, o cérebro para de fazer tantas sinapses. E, consequentemente, o nosso campo de criatividade e de atração são expandidos. Esse é o olhar, por exemplo, da nova neurociência, que a gente tem um campo, então, de atração e sintonização com o universo, enfim, de materialização das coisas, que conversa, então, também com a filosofia oriental. No caso da nova biologia também, esse novo olhar da ciência, a gente tem um exemplo do Sheldrake, que tem corroborado muito nos estudos sistêmicos, nas constelações familiares, e o trabalho dele fala um pouco sobre que as memórias, o comportamento, muitas vezes eles perpassam, eles transpassam gerações.
Então, nas constelações familiares, por exemplo, nós trabalhamos exatamente com isso, que a gente percebe que algumas coisas desses comportamentos são epigenéticas, ou seja, elas ultrapassam a genética, são comportamentos que passam de geração a geração, conflitos que muitas vezes a gente nem percebe de onde vem, e esse olhar é da nova biologia. Quais as ferramentas utilizadas na psicologia transpessoal? Certo. Quando nós falamos de ferramentas da transpessoal, na verdade, assim, o que a gente precisa considerar é que esta pessoa ela está tendo, então, uma experiência transpessoal. Então, para a gente dar um exemplo, quando uma pessoa está numa posição em que eu poderia ver uma foto e considerar que ela está meditando, eu não tenho como afirmar, porque eu estou vendo a forma. Se de fato ela está tendo uma conexão, né, interna, a gente não sabe. Mas basicamente algumas técnicas transpessoais seriam algumas técnicas orientais, como a meditação, a constelação familiar, que é uma abordagem também que eu trabalho. Também tem um trabalho que a gente pode considerar transpessoal, porque ele vai além da mente. E assim como algumas técnicas alternativas hoje, né, da medicina alternativa, também podem ser consideradas transpessoais. Então a gente percebe que a psicologia transpessoal ela tem um olhar expandido, né? Também a gente falando de alguns teóricos, né, dos psiquiátricas que começaram o movimento transpessoal, a gente tem um exemplo do Stanislav Grof, que tem um estudo fantástico sobre as fases perinatais. Ele detecta que, na verdade, alguns conflitos no nascimento, muitas vezes, eles são acessados, né, depois na vida adulta. São gatilhos que muitas vezes a pessoa não vai saber, não vai lembrar de onde vem, mas muitas vezes são relacionados sim à forma de nascimento, se teve sofrimento ou as fases perinatais. Ken Wilber corroborou muito, né, com a psicologia transpessoal. Ele até considera a psicologia transpessoal como integrativa, porque, como eu disse antes, ele diz que todas as abordagens psicológicas têm a sua função dependendo do conflito, dependendo do estado de consciência desse indivíduo. Então, no caso da transpessoal, ela é indicada para as pessoas que estão tendo uma crise, vamos dizer, existencial. A gente pode resgatar isso na filosofia oriental, onde a gente tem relatos de que o ser humano, desde que o mundo é mundo, ele nasce, ele cresce, ele casa, ele tem filhos, e em um dado momento ele se retirava, né, para a montanha ou para a floresta para questionar qual é o sentido da vida. E esse questionamento ainda existe, só que hoje muitas vezes ele acaba virando uma crise. E essa crise, então, a psicologia transpessoal vai olhar exatamente como uma oportunidade. Aliás, no ideograma chinês, a palavra crise quer dizer oportunidade. Então, uma oportunidade para se ver além do ego, para a gente ver que além da mente, além do intelecto, que está tudo no nosso pensamento, na nossa mente, no nosso passado, na nossa memória, quando a gente aprende a se libertar um pouco disso, existe uma outra visão a partir do agora, do presente, de uma conexão. Então essa é a contribuição da transpessoal. Uma outra figura que eu gosto bastante é uma foto do Salvador Dalí, onde tem um ovo e está saindo um braço desse ovo, que é exatamente a quebra do ego. E Adriana, existe alguma previsão de tempo para que o indivíduo passe a perceber mudanças no seu comportamento? E quais seriam as principais mudanças? Então, Lisete, na verdade, como qualquer outra abordagem psicológica, a gente não tem como precisar um tempo, como prever um tempo, né, de tratamento, porque cada caso é um caso. Agora, o que a gente percebe nos resultados são que as pessoas, elas se percebem mais integradas, mais conectadas, né? Então ela para de ser somente intelecto, passado e futuro e aprendem a ficar muito mais presentes, mais conectadas ao todo, né? Se sentirem mais felizes e integradas, porque é esse o trabalho e a proposta transpessoal. Adriana, infelizmente, nós temos que terminar a nossa entrevista e eu gostaria que você nos desse o seu aconselhamento
ao ouvinte e espectador da revista Estar Bem, tomando por base todo o seu conhecimento e estudos na psicologia transpessoal. Então, Lisete, o que eu posso indicar é que muitas vezes, né, se a pessoa começa a se sentir que não se sente mais adequada ao meio que vive, ou não consegue corresponder muitas vezes ao que o mundo está esperando delas, ao trabalho, né? E muitas vezes, como eu disse, isso pode parecer uma crise, que procure então, né, essa abordagem, né, da psicologia transpessoal para que seja resgatado. É uma oportunidade você aprender então a viver o que é a sua essência de forma integral, de forma conectada. Posso dizer que isso é um presente que tem ajudado muitas pessoas. Bom, Lisete, quero agradecer muito, tá, a sua oportunidade, espero ter colaborado um pouquinho, a revista Estar Bem, e a gente fica à disposição, tá, para qualquer esclarecimento, para qualquer entendimento. Mesmo aqui na clínica nós trabalhamos com diversas terapias da parte holística, com a psicologia para casais, temos cursos, enfim, vai estar o endereço do site aí, tá? E a gente tem uma grande alegria em poder ajudar, tá? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito obrigada pela sua participação, esperamos poder contar com você em próximas oportunidades, Adriana. É um prazer. E o que você achou do nosso tema de hoje? Nós queremos muito saber a sua opinião. Você pode interagir conosco, pode acessar o site da Revista Estar Bem, revistaestarbem.com.br, onde você encontra várias informações complementares e também, muito importante, o contato dos nossos convidados. Acesse também as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, onde você confere toda a nossa programação. Fique com Deus, um grande beijo e até lá!